Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que cada vez melhor. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje, neste vídeo, nós falaremos mais um pouco sobre o livro do Osho, o livro do Ego. Para quem não leu, sugiro que leia. E a gente vai, no segundo capítulo aqui, a gente vai falar sobre os ideais, O que são os ideais, qual é o conceito, de ideais para o Osho. Então, a gente vai lendo aqui, vai conversando, eu também vou botando meu ponto de vista e a gente vai esmiuçando, assim, este livro, que cada página ele tem muito ensinamento pra gente, ele tem muito ensinamento assim pra gente observar o que a gente está vivendo hoje, no mundo de hoje, o que a gente pode aperfeiçoar e despertar, para o que a gente está vivendo hoje. Então o livro começa assim, falando de uma historinha de um ursinho, polar, que pergunta para sua mãe: meu pai e mamãe também eram um urso polar? Daí ela responde que sim, seu pai era um urso polar. Daí, novamente, ele indaga a mãe e pergunta: mamãe, meu avô também era um urso polar? E ela responde: sim, também era um urso polar. Ela já estava ficando, nervosa. Daqui a pouco ele pergunta de novo: mamãe, meu bisavô também era um urso polar? E ela responde: sim, também era. Mas só que ela fica cismada e pergunta: mas o que é que tu tanto pergunta? Claro que eles eram um urso polar. Daí ele fala: não, mamãe, é porque eu estou congelando. Então a moral da história aqui, é que se os pais, avós e bisavós congelavam, ele também era para estar congelando. Então, trazendo isso, essa história aqui para o nosso dia a dia, fazendo essa analogia com a nossa vida, de nós estarmos congelados, por quê? Porque a gente não quer mudar, a gente quer continuar, nas tradições, porque meu pai, minha mãe, meu bisavô eram assim, também eu tenho que ser assim. E no momento, se eu não estou feliz como está, mas não importa. É a minha cultura, é a minha tradição, meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, meu tataravô falaram que era assim, então eu tenho que continuar assim. Então, se você está congelando, isso não é consolo, não pode servir de consolo para a gente. O meu pai tinha problema, vamos dar exemplos, de depressão, a minha mãe tinha problema de uma doença fatal, e aí, se eu tiver depressão, ou se eu tiver essa doença também, isso aí serve de consolo também. Ah, não, mas a tua mãe tinha isso, teu pai era aquilo, então tu tem que servir de consolo isso. Não, não é para servir de consolo, é para servir de alerta, de a gente despertar, trazendo para nossa vida, diária. Então aqui tem uma historinha que ele colocou no livro, que eu amo a história para a gente poder entender melhor, Então tem um judeu que está ali na beira da morte e o pessoal corre pedir ajuda e acaba vindo um padre, para dizer as últimas palavras para ele. Daí ele pergunta se ele acredita na Santíssima Trindade, e daí ele fala que não, que ele não acredita, pois ele é judeu, não sabe nem do que ele está falando. Daí ele fala assim: mas eu estou aqui moribundo, estou morrendo, e tu vem me falar em enigma. Então aqui também nessa história ele mostra que como ele era judeu, o padre não podia fazer nada por ele. Mas o padre até tentou fazer alguma coisa por ele, mas como a tradição dele não tinha nada a ver com aquilo ali, então não ia ajudar em nada, Daí ele ainda fala: você está falando em enigmas, comigo, então eu não estou entendendo nada. Então, se eu sou judeu, vou ter que morrer judeu e ninguém vai poder me dar uma palavra amiga.
E assim se fosse um judeu para falar para um padre, né? Eu não sei quais são as palavras que o judeu usa, mas seria da mesma forma. Então o Osho quer colocar aqui que eu tenho que ser ríspido, né? Eu tenho que viver aquela regra e ponto. Né? Então se não tá legal, por que eu tenho que continuar? Né, naquelas regras ali. A mesma coisa quando alguém está feliz, quando alguém está depressivo e eu falar para ele, não, mas isso daí já passa, isso daí é bobagem, né? Isso é apenas psicológico. Se a pessoa está ali sofrendo, está com problemas, como é que eu posso falar uma frase dessa só? A pessoa vai querer acabar se matando de vez, né? Então é preferível que você dê um abraço ou sente, não fale nada e deixe a pessoa falar, que seria muito mais adequado, né? Quando a gente tá com algum problema assim, seja lá qual for, né, na doença, na parte financeira, a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que olhar para dentro do problema, né? E não, a solução nunca vai estar fora dele. A solução vai ter que estar sempre dentro do problema. Então, se tem coisas que a gente traz dos nossos ancestrais, né? Por isso que aqui até ele não fala do Ho'oponopono, tá, gente? Mas eu vou fazer questão de falar. Então, por isso que tem a ferramenta, né, do Ho'oponopono, que faz com que a gente se perdoe, né, com nossos ancestrais, porque eles também deram o melhor dele, era o nível de consciência que eles estavam, né? Também a gente não vai ficar aqui julgando nosso bisavô, tataravô. A gente vai tentar, através desse problema, dessa realidade que eu vivo hoje, mudar para melhor, né? E aí com tudo isso, depois que tu começa a perceber, né, que tu tá revivendo os mesmos problemas que os seus antepassados, tu começa a perguntar, mas caramba, quem sou eu? Né? Por que eu tô aqui? Aí, e quando isso acontecer, você vai ter que se sentar em silêncio, né? Você vai ter que procurar o teu silêncio interior, que é só esse, no fundo do teu ser, que vai vir as respostas. Não adianta você perguntar para o teu pai, para tua mãe, porque nem eles vão saber responder. Porque eles também não tinham essa resposta. É a mesma coisa quando você perguntar a alguém que é cristão, né? Eles vão dizer assim, ó, eu sou, você é filho de Deus. O cristão vai responder isso, você é filho de Deus. Agora, se você perguntar para o hindu, ele vai dizer, você é o próprio Deus, que é o que eles acreditam, o que hoje eu acredito também. Nós somos Deus também. Então, essa é a diferença, né? Eu sou filha de Deus, mas eu também sou Deus. Jesus mesmo disse, né, que nós íamos ter o mesmo poder que ele tinha, que era para nós usar, né? E assim, quando você começar a fazer as perguntas de quem você é, você não pode ficar amarrado nas memórias, porque as memórias que a gente tem, né, que você tem, foi aquilo que foi alimentado durante toda a tua vida, né, desde a tua infância, desde o teu ventre, né, isso foi alimentado. Então essas não seriam as respostas corretas. As respostas corretas você vai encontrar dentro de você, que é através do silêncio. Não coloquei o meu microfone, que seriam, né, através do silêncio, através das meditações, né? Porque a gente sempre precisa ficar na pergunta, porque a resposta, a tua centelha divina, né, o Deus que habita em você, vai te trazer. Mais cedo ou mais tarde vai te trazer. Né? Então, quanto mais você entrar no silêncio, mais respostas você vai ter. Essa sede de resposta de quem sou eu vai cada vez fluir mais, né? Cada vez ela vai fluir mais. Então você vai fazer a pergunta, né, para o seu âmago mais profundo e a resposta virá, né? Então, como eu posso mudar isso? Diante de uma meditação, de um silêncio profundo, porque o silêncio fala muito, né? Tem um livro também de Joel Goldsmith, é o nome. Tem um livro também da Helena Blavatsky, né? Que fala sobre a voz do silêncio, que é lindo esse livro. Tem o do Joel Goldsmith, que agora eu não lembro
certinho o nome do livro, mas eu acho que é O Silêncio Fala, não me lembro direitinho. Então são livros, né, maravilhosos para a gente ler, para entender que através do silêncio você vai ter todas as respostas. Então você primeiro, né, encara a realidade que vai ser esse confronto com você mesmo, né, de quem você é. Então a primeira lição a ser aprendida que vai ser uma questão você com você mesma, né? Essa questão é cada um vai ter que ter essa resposta. Você não vai poder ficar perguntando para os outros quem você é. Só você vai ter a resposta. Então também é que cada um terá de beber por si, né? Você vai ter que se encontrar em si mesmo. Tem aqui uma história também do imperador que eu achei muito interessante para trazer aqui para nós. Esse imperador, ele estava muito doente, pediu para um místico fazer orações por ele. E o místico acaba se recusando, né, em orar por ele. Então ele se justifica falando que, por exemplo, se você suar o nariz, é você que tem que fazer isso sozinho, né? Tem certas coisas na vida que eu não posso fazer por você, que você mesmo tem que fazer por você. Ah, se você vai se deitar com a sua esposa, é você que tem que fazer isso, né? Eu não posso fazer isso por você. Mas mesmo assim, ele topa em orar por ele, né? Acaba fechando os olhos e acaba fazendo uma oração por ele. O que ele quer dizer aqui, né? Ele quer dizer aqui que tá, eu até posso orar por você, mas eu não sei qual é a tua crença, né? Eu não sei qual é a tua verdade, eu não sei naquilo que tu acredita. E ele deixa bem claro aqui com essa história do imperador que você é a sua própria cura, né? Você mesmo sozinho pode encontrar a sua cura. Um outro pode orar, um outro pode dar conselho, como eu falei ainda há pouco ali, né? Que a pessoa lá tá chorando, depressiva e tal. E tu fala assim, que isso é passageiro, né? Isso passa logo, isso é só um conselho, isso não vai mudar em nada. Então ele fez as orações aqui pelo imperador, mas isso não queria dizer que ele ia curá-lo, né? E porque vai depender da fé da outra pessoa, naquilo que a pessoa está orando. Então, até aqui em casa eu dou exemplo, que a minha filha também está na busca, né? Ela tá, daí eu sempre falo, filha, a mãe é mãe, né? Uma mãe ora pelos filhos, uma mãe reza pelos filhos. Só que tu tem que buscar, filha, o Deus que habita dentro de ti. Tu vai ter que buscar a leitura, você vai ter que buscar o autoconhecimento, porque a gente até ajuda, mas chega um certo momento que deu, entendeu? Chega no limite. Então aí a pessoa começa a despertar que ela mesma tem que buscar. Então, nessa história do imperador, quer dizer isso, né? Que a cura está nas minhas mãos. E também, continuando, a jornada é de cada um. A gente pode até, como diz ali, né? Conselho e tal, mas a jornada é individual. Então, assim, aqui ele fala, né? A pessoa está congelada, eu sei, a pessoa está infeliz, eu sei, a vida é dura, eu sei. E não tenho nenhum consolo para nenhum dos casos. Por quê? Porque o consolo não resolve nada, né? Então, a pessoa que vai ter que buscar por si mesma, porque é aquela velha história, né? Quando eu estou bem, automaticamente eu consigo bem-estar para os outros. Então vai ter que começar de mim. E quando a pessoa começa a falar, né, que é genético, que isso é cultural, isso já é a tradição da minha família, né? Isso é normal acontecer na minha família, por isso que eu estou passando por isso também. Aí você começa de novo a postergar, né? A procrastinar de novo e achar que isso é um consolo, que isso é genético, que isso é cultural, que isso é tradicional na tua família. E aí tu começa a congelar tudo de novo, tá? Então aqui ele fala que tu tem que correr para dentro do problema, né? Para tua realidade e resolver. Assim, para os nossos pais, né, para os nossos avós, a gente
eles acabam projetando na gente um ideal, porque você tem que fazer tal curso, você tem que ser o fulano, o ciclano, o beltrano, mas isso é o meu ideal, né? Isso está me fazendo feliz, eu estou vivendo plenamente, né, com essa realidade. Então, se conhecer é saber aquilo que me faz bem, né? Saber aquilo que me deixa feliz. Quando os nossos pais, né, nossos entes começam a ver que eu não sou aquilo que eles queriam que eu fosse, daí eu começo a me achar insuficiente. Eu começo a achar que eu não estou no lugar certo, eu começo a achar que eu não sou merecedor, eu começo a achar que eu sou incompetente. E aí tu começa a congelar tudo de novo. Então a criança ali, quando ela está crescendo, né, quando ela está se tornando ali na fase da infância, juventude, a gente tem que trabalhar muito nela a aceitação, a sua autoestima e procurar mostrar para ela que ela é um ser de luz, que ela tem um Deus que habita dentro dela, que ela tem que procurar sempre a felicidade dela, o que faz feliz a ela, né? Ensinar ela a fazer o silêncio, né? E não dizer a ela que o ideal é que ela fosse isso, aquilo, aquele outro, né? Tem muitas crianças, muitos jovens adolescentes que fazem realmente o que o pai e a mãe quer, ou o avô quer, assim, né? Por quem tenha sido criado. E depois é infelicidade na certa. A criança, o adolescente, ele tem que se tornar uma celebração para ela mesma, né? Ter um sorriso, né, no rosto estampado, porque ela realmente se encontrou, ela faz o que ela gosta, ela se sente feliz por inteira, né? E não uma questão de competição ou de comparação, porque quando a pessoa está feliz, né, ela não se compara a ninguém, ela não compete com ninguém. A sociedade, né, o ego, ela vai querer que a gente sempre esteja no topo. Ela sempre vai querer que a gente sempre seja mais que os outros. E aí quando tu tá com o ego muito inflado, que tu não consegue esse topo, vem o complexo de inferioridade. Aí tu começa a se sentir complexado, começa a se sentir, né, inferior. Que o ego, né, que a sociedade começa a ensinar a violência, a luta, a comparação, a se desafiar, a querer alcançar sempre o todo, né, o topo. E não importa como é que vai ser chegar no sucesso. Só o que importa é o fim, né? O objetivo é o sucesso. Não importa, doa quem doer. O importante é tu chegar lá. Para você conseguir mesmo a tua verdadeira felicidade, a teu verdadeiro ideal, tu vai ter que apagar o ego, né? Apagar o ego e tirar completamente, né, a sociedade te manipulando. Bem outra historinha bem bacana aqui que eu gostei, que o Alexandre, né, ele fica chocado com o mendigo, porque o Alexandre é o conquistador do mundo, e ele fica chocado com o mendigo que é o Diógenes, porque o Diógenes, ele fica o tempo inteiro, ele não apaga nunca a lâmpada dele, né? Durante a noite, durante o dia, ele nunca apaga essa lâmpada. Então, o Alexandre, o grande, ele fica chocado. Por que que tu deixa essa lâmpada acesa de noite, né? Ele fala que ele está procurando o homem de verdade dia e noite e não o encontro, né? Então, ele não queria apagar a lâmpada porque ele estava procurando esse homem verdadeiro. O que que acontece aqui, né, que o Alexandre fica chocado? Porque ele era um mendigo, né? Vivia nu, e o Alexandre é o conquistador do mundo. Ele bota, né, em seu diário que pela primeira vez senti que a riqueza é algo muito diferente de ter dinheiro. Eu vi um homem rico, né? Então, assim, a riqueza é a autenticidade, é a sinceridade, é a verdade da pessoa, né? O amor da pessoa, a criatividade, a sensibilidade. Então, o dinheiro não é a verdadeira riqueza. Claro que o dinheiro é bom, né? Ninguém nasceu para viver aqui na escassez, na falta. Só que aqui é uma história assim bem curtinha, mas que nos traz
a verdadeira riqueza, né, do ser humano. Então acaba que a sociedade vai nos colocando que o verdadeiro ideal, a gente nunca vai chegar lá. O homem nunca é aquilo que deveria ser. Porque na realidade o ego tu nunca vai conquistar, porque o ego, ele sempre está lá no futuro, né? Ele nunca está no agora. Ele sempre está idealizando mais uma coisa, outra coisa, aí tu nunca vai viver no agora. Então tu vai acabar se sentindo sempre que tu nunca alcançou. Acaba criando tensão, ansiedade, angústia, promove até a esquizofrenia, né? De tanto você buscar o teu ideal, tu acaba ficando esquizofrênico. Assim, né? Pra gente não se preocupar com a perfeição, mas se preocupar com a totalidade. O que é a totalidade? De ser quem eu verdadeiramente sou. Ser por inteiro quem eu sou, quem eu nasci para ser. A totalidade vai trazer uma dimensão diferente do que ser perfeito, ser perfeccionista. Então, a perfeição para o ser humano não existe, porque estamos aqui no mundo da matéria, né? No mundo de expiações e provações, quem está aqui tá no imperfeito, né? A gente está buscando, mas a gente tem que viver a nossa totalidade, aceitar, né? Ter aceitação de quem nós somos. Assim, quando hoje, né, aceitar quem eu sou, por exemplo, assim, às vezes eu penso, né, às vezes o meu marido fala, se tu faz os teus vídeos, ninguém curte, ninguém assiste. Eu falei, eu falo para ele, né, não tem importância. Qual é o ideal? É o ideal que esse canal tenha milhões de visualizações, milhões de inscritos? Se o ideal desse canal é pelo menos fazer alguém feliz ou tirar alguém da depressão, porque os meus vídeos, eles são pro autoconhecimento, né? O que eu falo aqui foi o que fez bem para mim e tenho certeza que vai fazer bem para você. Então, qual é o ideal, né? Não existe o certo e errado. Se pode, quando a gente valoriza o pouco, a gente também valoriza o muito. Se o meu canal atinge poucas pessoas, mas com eficácia, está tudo certo. E se atinge milhões de pessoas com eficácia, está tudo certo. Né? Estão entendendo? O importante é o que o canal vem colocar aqui para você. Então, um homem tem que aceitar a vida em sua totalidade. Há um certo ritmo, há uma polaridade, então não pode, né? Não tem como existir a noite sem o dia sem a noite, não tem como existir o leste sem o oeste, né? Então não tem como existir a luz sem a escuridão. Então é um mundo da polaridade, é o pequeno, o grande, né? Então, e assim vice-versa. Então, o homem tem que aceitar a vida na sua totalidade, vivendo no aqui e no agora. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Quem não é inscrito, se inscreve, dá um like, comenta, tá bom? Beijos e luz a todos vocês e até o próximo vídeo.